Outro dia eu entendi que a astrologia é uma linguagem universal. Tem algumas linguagens simbólicas, elas são universais. Elas são faladas entre todos os povos, né? Todas as religiões, as etnias conhecem esses símbolos, né? Então, veja bem, a música é uma linguagem universal, como os símbolos astrológicos, eles tratam de uma linguagem universal, independente da língua que você fala. Então, quando eu entendi que a astrologia era uma linguagem universal, eu entendi que essa linguagem decifra comportamentos humanos, decifra a trajetória dessa alma durante essa existência que ela está. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente aprende a falar essa língua, realmente a gente entende o ser humano como um ser do cosmos, como um filho do cosmos. A gente entende o ser humano dentro de um outro contexto, não como filho daquele pai, daquela mãe, tendo aquela religião, né, tendo aquela etnia. A gente entende o ser humano como parte do universo, como uma sequência simbólica. E é como se ele fosse parte de todo um trajeto que independe das condições dele de nascimento. Então, quando a gente entende essa linguagem, a gente entende o que está por trás da existência, o que está por trás do nascimento dele, da família dele, da etnia que ele nasceu, da religião que ele nasceu, da condição social que ele nasceu. A gente entende a função dele, o porquê dessa vida. E aprender essa linguagem, que é a linguagem astrológica, é um privilégio. É um privilégio por quê? Porque é das linguagens mais antigas da sociedade. A astrologia surgiu em um momento onde o homem precisava entender como ele ia comer, como ele ia se proteger da chuva, como ele ia se defender, né, das estações. E aí ele teve que começar a observar alguma referência que mostrasse a ele ciclos contínuos, né? E os ciclos contínuos, tanto como o dia, a noite, tamanho do dia e da noite, ele começou a entender que existiam pequenos ciclos e grandes ciclos através dos planetas maiores. E aí ele pôde começar a entender que existiam temperaturas diferentes em épocas do ano diferentes. Então, ele começou, para poder sobreviver, a ter que entender os ciclos da natureza. E ele começou, em vez dele simplesmente olhar a natureza, ele precisou contar o tempo. E para poder contar o tempo, ele teve que olhar para cima, para o céu, para as estrelas. Então, a astrologia, ela diferentemente de outras filosofias que tentam decifrar essa linguagem simbólica, essa linguagem do inconsciente, para mim, a linguagem universal, diferentemente das outras, ela conta o tempo e ela é responsável por toda a contagem do tempo, é planetas que fazem isso. É o Sol, são os planetas. Eu até acho muito interessante sempre o termo
que usam para o universo que o tempo está no espaço, né? O espaço-tempo está junto, né? Eu acho isso sempre muito interessante, essa ideia de que se você percorreu tal espaço, você percorreu tantos milhões de anos. Então, essa linguagem, que é uma linguagem que decifra um pouco da existência humana da Terra, em que ciclo, em que momento, né, em qual ciclo você entrou, essa linguagem universal, ela é o que eu convido vocês a aprenderem, a falar essa língua diferente, essa língua que tem significado próprio e essa língua que é tão antiga para a humanidade e que ainda hoje é tão atual, tão reveladora, né? E que desvenda tantos mistérios da nossa existência, das nossas relações sociais e do momento da Terra que a gente está inserido.